Antes mesmo de eu perguntar para ele, doutor Plínio Ferraz, muitíssimo obrigado mais uma vez por nos atender. Né? Ele que é um dos mais importantes neuropediatras do Brasil e sempre que a gente solicita, vem e é um caso bastante importante. Mas tem surgido doença para dar com pau, coisa nova ou já tinha lá atrás e só agora é que nós descobrimos? Esse negócio de chacoalhar a criança faz mal mesmo, doutor? Olha, há muito tempo... Fica quieto! Exatamente. Há muito tempo a medicina já nos alerta, eu acho que é um assunto muito pouco divulgado no Brasil, que é a síndrome do bebê chacoalhado ou síndrome do shaking baby. E ela ocorre em lactentes, né, geralmente em crianças abaixo de 1 ano de idade, às vezes o bebê com cólica no meio da noite, uma mãe cansada que já não dorme bem, né? As mães de bebês já não dormem muito bem. E às vezes por um descontrole emocional, por um esgotamento nervoso da mãe ou do pai, ela pega o bebê no berço e dá uns chacoalhões para ele dormir. Você não para de chorar. E o chacoalhar o bebê é algo muito perigoso. Né? O bebê é aquele serzinho muito delicado e o fato de você chacoalhar, fazer esse movimento com a criança forte, ela acaba batendo o cérebro dentro do próprio crânio. Porque está com o cérebro solto, a mulherinha mole. Exatamente. Né? O crânio é um estojo, né? E dentro tem o cérebro e ele acaba no próprio efeito desse abalamento, acaba do sacolejo, acaba tendo hemorragias, principalmente nas regiões frontais do cérebro e hemorragia na retina, no fundo do olho. Então é um perigo chacoalhar o bebê e é uma coisa... O Brasil não tem estatística sobre isso, mas o CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças, ele tem uma estatística que 35 a cada 100 mil bebês sofrem o trauma, né? Sofrem esse abuso físico, que é a síndrome do bebê chacoalhado ou síndrome do shaking baby. Tem nesse momento de nervoso, mas, por exemplo, pegar uma criança, brincar, dar um upa para você jogar. Rodrigo, não faça isso, dá vento virado. Minha sogra sempre me falava, né? Rodrigo, vai dar nó na tripa. É uma atitude também que pode ser considerada como de chacoalhar com risco, doutor? Eu acho que a gente tem que pensar primeiro. É uma brincadeira de risco. Não só nessa questão de chacoalhar e a desaceleração, né? Que pode causar essas lesões, mas o derrubar a criança. Pelo amor de Deus. Isso aí pode acontecer. Então, assim, com os meus filhos, eu não brincava disso, não. De jogar, que embrulhar as nossas crianças. Não precisamos colocar numa redoma de vidro, é claro. Mas eu acho que são atitudes desnecessárias. Tem um vídeo que circula pela internet de alguns pais jogando os bebês um para o outro. Eu acho que é algo desnecessário. Eu acho que é colocar uma criança em risco. Semana passada, o doutor está chamando a atenção, circulou muito, né, nas redes sociais, essa imagem, acho que de 4 ou 5 pais, que um vai jogando e não param, né? Vão pegando as crianças jogando. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso e a síndrome shaking baby é mais no berço mesmo, o pai, a mãe cansado, dorme, moleque. E aí a criança chega até a ter um edema cerebral e ela dorme. E muitas vezes vai a óbito. Morre. Durante a noite. Que dá o quê? Dá um derrame? Você tem hemorragias. O cérebro da criança é delicado, os vasos sanguíneos, o bebê, os vasos cerebrais são muito delicados. E essa desaceleração no chacoalhar, você tem lesões por dentro, né? Na fronte e no fundo do olho. Então tem crianças que ficaram com sequelas, ficaram cegas por causa de hemorragias na retina. E não tem tanta firmeza também no pescoço. Pode dar algum tipo de lesão na estrutura óssea? Não é tanto cervical as lesões, pode acontecer, mas é mais essa desaceleração e o cérebro batendo dentro do crânio. E eu já trabalhei muito em pronto-socorro na minha vida e já peguei alguns casos da criança sonolenta, desfalecida, ele estava com cólica e aí você começa a examinar, vê o fundo de olho, identifica a hemorragia e é uma coisa que nessa hora o pediatra acaba chamando o conselho tutelar, a polícia, porque é uma forma de abuso físico. Mesmo os pais alegando, olha, eu estava nervoso, estava cansado, eu não fiz por mal, só que aí já foi. E isso pode acarretar em sequelas neurológicas, oculares, para o resto da vida da criança. Algum tipo de problema também em relação aos órgãos, no tórax, alguma coisa? No chacoalhar, não. É mais a questão da hemorragia nas regiões frontais do cérebro e hemorragia na retina. Aquele galeio que as mães dão no colo também, se for um galeio meio que
de trem querendo descarrilar, isso causa algum tipo de problema? Eu acho que a gente deve, qualquer chacoalhar, a gente deve evitar em qualquer idade na criança, principalmente nas crianças de 1 ano para baixo. Isso aí deve ser evitado, porque a criança é mais delicada do que a gente pensa, né? A gente acha que tem que fazer um movimento, de repente, para gerar uma hipnose e proporcionar o sono. A naninha é uma coisa, né? Agora, você cansado, você não para de chorar. Esse não chacoalhar não faça em nenhuma idade, viu, gente? Não é só abaixo de 1 ano de idade. Estudos no nosso país ainda, né, de repente, existam mais bastante precoces, mas já avançados nos Estados Unidos, como disse o doutor, né, e uma porção considerável. 35 casos de mortes para quantos? 100 mil. Para cada 100 mil. 35 casos de síndrome do bebê chacoalhado. Síndrome, que muitas vezes acaba resultando em morte. Ou sequelas. Né? Pode matar o filho, um pai ou uma mãe que naquele momento dessa... Tem que ter paciência. Ontem conversava, inclusive, com amigos. O doutor perguntava para ele, eu estava falando das minhas filhas, ele já falou dos dele, né? Estão na fase da adolescência, a paciência em todos os momentos. E né, todas as fases são boas, viu, gente? Passa rápido. Tem que ter paciência e lembrar, chacoalhar o bebê é abuso físico e isso vai ter todas as repercussões legais também para o pai e para a mãe dessa criança. O que falta no Brasil é uma conscientização sobre a síndrome do bebê chacoalhado. Nos Estados Unidos, como eu estava te dizendo, existem outdoors na estrada, uma campanha nacional que mostra um outdoor, um bebê chorando e falando assim, nunca chacoalhe o seu bebê. Então, isso deve ser mais divulgado. O trabalho, de repente, até no pré-natal, né? Essa parte de orientação, porque Maíra, que teve recentemente uma bênção, né? A gente vai passar por perrengues com as crianças. Criança, dá trabalho, mas é coisa miúda perto da alegria que proporciona. Exato, doutor? Vale a pena. Sempre. Obrigado, doutor Plínio Ferraz, sempre nos atende. E eu queria agradecer a você por estar divulgando o assunto que é tão pouco, tão pouco falado no Brasil. Nossa produção muito obrigado. Que se debruçou em trazer o doutor para que ele viesse aqui conosco. Peço licença. E procurando salientar assunto, tá vendo? Aí conversa, Rodrigo, isso aí não tem problema não. Chacoalhar a criança, às vezes no malemar dá um vento virado, perigosíssimo. Pode gerar morte.